Amados irmãos, a paz seja convosco. Espero que ao verem este vídeo vocês estejam bem, se esforçando a cada dia para poder obedecer a Deus e assim ser reconhecido por Ele como um servo valoroso. E se você não está, saiba que ainda é tempo de se corrigir. Hoje eu gostaria de fazer com você uma reflexão baseada no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao 37, que nos fala sobre o bom samaritano. Esta é uma passagem que todos conhecem, que um homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores. E esses, depois que lhe roubaram tudo, lhe causaram muitos ferimentos e o retiraram, deixando ele ali para morrer. E casualmente descia ali naquela estrada, por aquele caminho, um sacerdote que viu aquele homem passou de largo. E depois passou um levita que descia também por aquele lugar, viu e também passou de largo. E um samaritano que seguiu o seu caminho, passou, vendo aquele homem ali caído, ferido, se compadeceu dele. E ele chegou-se até o homem, cuidou das suas feridas, aplicou óleo, vinho e colocou sobre o seu animal e levou a uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, o samaritano então tirou 2 denários, entregou ao hospitaleiro, o hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então disse: vai e procede tu de igual modo. Glórias a Deus. O Senhor Jesus aqui nos mostra uma grande lição de vida, que devemos agir como um bom samaritano. Mas é muito importante que nós venhamos tomarmos muito cuidado com as interpretações que as pessoas dão a essa passagem. Há uma música do Bom Samaritano que conta essa história cantada e que diz, e o perigo disso tudo é as pessoas achar que apenas fazer o bem é o suficiente para servir a Deus. Há-se uma pesada crítica contra o sacerdote, com toda razão eles erraram. Uma pesada crítica contra o levita, com toda razão eles erraram. Mas o que se prega no dia de hoje, o que procura se colocar no coração das pessoas no dia de hoje, é que você apenas sendo um bom samaritano é o suficiente para entrar no reino de Deus. Se você for um bom samaritano, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua fé, não importa o que você faça, desde que você seja um bom samaritano, você pode adulterar, desde que você seja um bom samaritano, você pode servir a outros deuses, porque o que vai contar é aquele ato de bondade que você fez. Muitos veem dessa forma, e isso é muito perigoso. Nós devemos tomarmos muito cuidado, porque ser um bom samaritano não é o suficiente. Esse samaritano da parábola, da história que o Senhor Jesus contou, nós não sabemos se foi uma história real ou se foi apenas uma parábola. Dá-nos a entender que seja uma parábola. Mas se isso foi real, esse samaritano, se não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele só desceu justificado. Ele só foi reconhecido por Deus como quem fez uma boa ação. Mas isso não qualifica como um servo de Deus.
Apenas uma pessoa que amou o próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus disse que os mandamentos são dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só amar a Deus não vale e amar só ao próximo não vale. Tem que ser as duas coisas juntas. Porque é importante que nós venhamos entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus. E aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus foi muito claro. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao que está escrito. A palavra doutrina significa ensinamento. Será que eu estou servindo a Deus da forma que está escrito? Porque se eu procurar, eu me esforçar em obedecer o que está escrito em todos os termos, procurar guardar os mandamentos de Deus, procurar obedecer a lei de Deus, obedecer ao Senhor, aí sim, os meus atos de caridade, de benevolência para com o meu próximo terão validade diante do Senhor. Mas se eu apenas procurar ser um bom samaritano e não reconhecer a vontade de Deus e desprezar a palavra de Deus, nós seremos entre aqueles que, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele vos dirá abertamente: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Você está vendo? Que apenas ser um bom samaritano não é o suficiente. É preciso muito além do que isso. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou: se vós fizestes apenas o que vos é mandado, vos considere um servo inútil. Então tome muito cuidado com essa pregação de hoje, tá? É importante fazermos o bem, é importante sermos benevolentes, é importante socorrermos as pessoas, é importante tudo isso. Mas não vamos negligenciar a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, todas as coisas que Ele nos pede dentro da Tua palavra. Porque de outra forma, nós não seremos reconhecidos pelo Senhor Jesus na sua vinda como sendo seus. Pelo contrário, Ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Se você gostou da mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se quiser, pode deixar também o seu comentário. Que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Amém.